coisa boa. Pain of Salvation. Mas coisa melhor no momento presente são as leituras do direito constitucional. Avançaremos com a leitura do professor Silvio Mota em seu curso de Direito Constitucional, Teoria, Jurisprudência e Questões, mas leremos este livro de modo diferente, porque iniciaremos este vídeo com a leitura de um outro livro, O Estado na Teoria Política Clássica. Platão, Aristóteles, Maquiavel e os contratualistas. Autor professor Doacir Gonçalves de Quadros, editorial Intersaberes. Iniciaremos com este para chegarmos a este e depois retornarmos a este. Avancemos, vamos lá. Capítulo 1. O Estado na Teoria Política Grega Clássica. Tópico 1.1. Algumas categorias fundamentais para pensar o Estado. Atualmente, usamos diversos critérios para melhor compreender o Estado e suas atividades. Fiuza, Costa, 2007, Dalari, 2011. Podemos, por exemplo, classificar os estados de acordo com o poderio econômico, o poderio militar e o tipo de estrutura estatal que apresentam. Podemos classificar os estados de acordo com o poderio econômico, o poderio militar e o tipo de estrutura estatal que apresentam. Uma classificação muito comum dos estados baseia-se nas características econômicas que lhes são peculiares. Neste livro, a palavra Estado se refere a uma forma organizacional de natureza política. Trata-se do poder soberano para governar determinado povo de dado território, formando assim um país. Portanto, neste primeiro capítulo, os termos Estado e país serão usados como termos sinônimos, mas criteriosamente não são termos sinônimos, pois possuem conceitos diferentes. Entre essas características, que características? Entre essas características econômicas, por exemplo, está a característica do desempenho da intensidade da atividade econômica, atrelado ao produto interno bruto, que é uma medição, é um indicador. Produto interno bruto é a expressão representativa do fluxo corrente de produção de riqueza e de consumo de riqueza em um determinado período. É o medidor da intensidade da atividade econômica. Essa medição, a do desempenho econômico atrelado ao produto interno bruto, deu origem à classificação dos estados a seguir: grandes países centrais, outros países centrais, grandes países periféricos e demais países periféricos. Grandes países centrais, outros países centrais, grandes países periféricos e demais países periféricos. É uma classificação mais sofisticada, que substitui aquela do
país de primeiro mundo para país de segundo mundo ou país de terceiro mundo, ou melhor, países de primeiro mundo, países de segundo mundo ou países de terceiro mundo. Mas mais se falavam sobre os países de primeiro mundo e os países de terceiro mundo. Então temos aqui uma classificação mais complexa, mais sofisticada. Os grandes países centrais são poucos numericamente e constituem aqueles que concentram 62% do PIB mundial. Se pudéssemos pensar na produção de riqueza agregada em termos globais, medida em um determinado período de tempo, no fluxo, produção e consumo de riquezas agregados, se pudéssemos conceber um PIB mundial, produção e demanda agregados, teríamos que os grandes países centrais são poucos numericamente falando e constituem aqueles que concentram 62% do PIB mundial. Os grandes países periféricos, que incluem o Brasil, a China e a Rússia, concentram 9% do PIB mundial. Outra classificação dos estados, bem presente nos principais meios de comunicação, é feita com base no investimento do Estado em materiais bélicos. Nações como Rússia e Estados Unidos, apesar de direcionarem baixos percentuais relativos aos seus PIBs para a defesa militar, mostram-se como os estados que mais investem financeiramente na sua defesa. Estima-se que os Estados Unidos gastem 4% do seu PIB para a defesa nacional, o que equivale a 480 bilhões de dólares, ou seja, esse gasto coloca esse país como um grande, potente país em termos militares. Esse gasto, o equivalente a 480 bilhões de dólares, coloca os Estados Unidos como uma grande potência militar de dimensão global, a mais poderosa. Consideremos que este livro ele é edição do ano de 2016. Muito importante. Consideremos o contexto da época. Também é possível classificar os estados com base no sistema de governo que rege o relacionamento entre os poderes executivo e legislativo. Há dois sistemas de governo mais utilizados: o sistema de governo presidencialista e o sistema de governo parlamentarista, o presidencialismo e o parlamentarismo. No Brasil e nos países demais da América do Sul, adota-se o sistema de governo presidencialista, em que o presidente é eleito pelo voto direto do povo e concentra em si os cargos de chefe de Estado e chefe de governo, diferentemente do que ocorre no sistema de governo parlamentarista, presente em grande parte dos países europeus. Nesse sistema de governo, no parlamentarista, os cargos de chefe de Estado e de chefe de governo são ocupados por pessoas diferentes. Aquaviva 2010. Assim é na Inglaterra, na Itália, na Alemanha e na Espanha, entre outros países. O chefe de governo não é escolhido pelo voto direto do povo, mas sim pelo parlamento. Outra possibilidade de classificação dos estados
é analisá-los de acordo com o regime político, enfatizando a maneira como o poder do Estado é exercido pelo governante e como este governante governa o povo. São duas as formas possíveis de regimes políticos, ou melhor, de regimes políticos. São duas as formas possíveis de regimes políticos: democrático e não democrático, ou autocrático, ditatorial. Duas formas de regimes políticos temos: o regime democrático e o regime autocrático ditatorial. Para Norberto Bobbio, o que diferencia substancialmente um regime político democrático de um regime não democrático é que o primeiro garante aos seus cidadãos os principais direitos de liberdade, protege as eleições livres e competitivas entre diferentes e diversos partidos. Aplica o sufrágio universal e segue o princípio da regra da maioria nas decisões de foro coletivo. Respeita-se a decisão da maioria. Esse princípio sugere que o poder da maioria deve ser limitado por meio do reconhecimento e da proteção dos interesses defendidos pelas minorias derrotadas nos processos decisórios. No entanto, a classificação dos estados que nos interessa aqui é feita com base na forma de governo que designa como o poder do governo se organiza e é exercido nos limites do território. Fiuza, Costa, 2007. Observe que é considerando esse tipo de classificação que podemos identificar algumas das contribuições do pensamento político de Platão e de Aristóteles no que se refere à organização dos estados. Ambos, Platão e Aristóteles, reconheceram quais eram as formas de governo possíveis para se exercer e se organizar o poder no interior do Estado. Esses dois pensadores políticos gregos classificaram as formas de governo existentes em suas respectivas épocas de modo descritivo. Isso porque conheceram diferentes estados e, a partir da visualização empírica de como os governos eram organizados e exercidos nas cidades helênicas, construíram suas respectivas tipologias dos estados, ou tipologias de Estado. Além disso, como você poderá observar a seguir, ambos também prescreveram em seus escritos a melhor forma de governo a ser adotada, ou seja, exprimiram uma preferência por determinada forma de governo. Advertimos que não serão abordados neste livro os sistemas filosóficos de Platão e de Aristóteles. Perceberam que esse papo e conversa nos levam... Esse papo e essa conversa nos levam às coisas do poder constituinte. Deixemos de lado um pouquinho, apenas um pouquinho, por um pouquinho de tempo, o autor professor Doacir Gonçalves de Quadros, para acessarmos a inteligência do curso de Direito Constitucional, Teoria, Jurisprudência e Questões, do autor professor Silvio Mota.
Capítulo 1º, algumas noções iniciais. Unidade 1ª, teoria geral do direito constitucional. E chegamos ao tópico 1.7, poder constituinte. O poder constituinte, numa primeira definição, é o poder de criar a Constituição, de instituir o ordenamento jurídico supremo do Estado. Constituição, porque constitui o poder do Estado com seus respectivos poderes estatais. O poder constituinte, numa primeira definição, é o poder de criar a Constituição, de instituir o ordenamento jurídico supremo do Estado e, portanto, o próprio Estado, juridicamente falando. É evidente que, pela sua obra, a Constituição, o poder constituinte deve ser diferenciado do poder de alteração da própria Constituição e do poder de elaboração da legislação infraconstitucional. Os poderes constituídos, que são constituídos pelo poder constituinte. No primeiro momento, estamos falando do poder que institui a Constituição. No segundo, do poder que a modifica ou a complementa, segundo as regras por ela postas. Daí decorre a profunda diversidade dos processos de produção legislativa, em um e outro momento. Assim, no âmbito do direito constitucional, o termo refere-se ao poder de constituir um Estado, constituir poder de Estado, constituir poderes de Estado, executivo, legislativo, judiciário. Chamar-se-á de Constituição o documento que consubstanciar a forma e a estrutura desse ente que se cria, o Estado com soberania. Quem, afinal, pode fazer uma Constituição? Isto é, quem, afinal, pode constituir um Estado? Recorrendo à história, podemos verificar que sempre surgiram pessoas ou grupos que, por seu poder, foram capazes de se criar, ou melhor, foram capazes de criar um grupo social, uma sociedade. Relerei 1000 perdões. Recorrendo à história, podemos verificar que sempre surgiram pessoas ou grupos que, por seu poder, foram capazes de criar um grupo social, uma sociedade. Podemos lembrar de Moisés na travessia do deserto, libertando o povo de Deus, o povo hebreu, da escravidão no Egito e conduzindo esse povo para a terra prometida. Daí se fez necessário legislações. Se fizeram necessárias legislações, fez-se necessária uma Constituição do Decálogo, das tábuas dos 10 mandamentos, a Constituição do povo hebreu, um regramento de conduta social para que o povo conseguisse atravessar o deserto e não se matassem, porque o povo hebreu era povo de muita confusão. Povo mau, povo belicoso, povo conflituoso. Recorrendo à história,
podemos verificar que sempre surgiram pessoas ou grupos que, por seu poder, foram capazes de criar um grupo social, uma sociedade. Lembrei também do profeta Samuel. Lembrei-me também do profeta Samuel. O povo de Israel, representantes das tribos, chegam até Samuel e dizem bem assim: queremos um rei. Em termos modernos, eles quiseram dizer o seguinte: queremos uma nova Constituição, uma nova instituição de poder. A ideia de poder constituinte como criador de um Estado, contudo, é moderna, é ideia recente. O poder constituinte originário, na sua versão clássica, é de origem francesa e está vinculado às manifestações revolucionárias, visando a consagrar no novo texto constitucional as profundas alterações que a Revolução de 1789 produziu na estrutura social, econômica e política e, sobretudo, na relação de poder do Estado com seus súditos. Admitir a existência do Estado contemporâneo implica admitir a existência de um poder constituinte, posto que não se pode conceber qualquer núcleo estatal destituído desse poder. Não existe Estado sem poder constituinte. É o conceito moderno. Do ponto de vista histórico, pode-se afirmar que a grande evolução do conceito de Estado reside na erradicação da confusão entre o poder executivo e o poder constituinte, estabelecendo-se de forma nítida e perceptível as diferenças entre esses dois poderes. A concepção da necessidade de uma Constituição que assegurasse a harmonia entre o poder e a sociedade foi aperfeiçoada graças ao pioneirismo do Abade Sieyès, na obra intitulada Qual é o Terceiro Estado? Qu'est-ce que le tiers état? Publicada com o claro objetivo de divulgar o pensamento e a posição da burguesia francesa de então, antecedendo a reunião dos Estados Gerais de 1789, contexto da Revolução Francesa. A Europa pegando fogo. Assim, o poder constituinte começa a tomar forma com a possibilidade do surgimento das incipientes assembleias constituintes, consideradas na acepção ampla da expressão. Estas podem ser traduzidas justamente nas chamadas convenções das colônias recém-libertadas pela Revolução Norte-Americana, contemporânea da Revolução Francesa. A América pegando fogo. Identicamente, e ainda sob o prisma histórico, a convocação dos Estados Gerais, por solicitação do Terceiro Estado, estabelece as distinções entre o poder constituinte, dito originário, e o poder derivado, dito constituído. Relembrando, o poder de alterar a própria Constituição e o poder de elaborar as leis infraconstitucionais são poderes constituídos. Dentro dessa concepção, nada melhor que reproduzir o pensamento de Sieyès, o grande teórico da soberania constituinte.
É impossível conceber um corpo com um objetivo sem lhe dar uma organização, formas e leis próprias para possibilitar-lhe cumprir as funções para as quais foi criado. É o que se chama constituição deste corpo. Certo é, portanto, pois, que todo governo deve ter sua constituição. E o que é verdadeiro para o governo em geral, o é também para todas as partes que o compõem. Assim, o corpo de representantes a quem é confiado o poder legislativo ou o exercício da vontade comum não existe senão com o modo de ser que a nação lhe pretendeu conferir. Nada há sem suas formas constitutivas. Nada há sem suas formas constitutivas. Para esta necessidade de organizar o corpo do governo, se pretende que ele exista ou que atue, faz-se mister acrescentar o interesse que tem a nação em que o poder público delegado não se possa tornar nocivo a seus representados. Daí uma série de precauções políticas que se mesclam à Constituição e que são regras essenciais ao governo, sem as quais o exercício do poder tornar-se-á ilegal. Mais adiante, estabelecendo de modo mais preciso e nítido a diferenciação entre poder constituinte e poder constituído, explica: a nação existe antes de tudo, é a origem de tudo. Sua vontade é invariavelmente legal, é a própria lei. Antes e acima da nação não há senão o direito natural. Se desejarmos uma ideia da série de leis positivas que não podem emanar senão de sua vontade, veremos, em primeiro lugar, as leis constitucionais, que se dividem em duas partes. Umas regulam a organização e as funções do corpo legislativo, outras determinam a organização e as funções dos diferentes corpos ativos. Estas leis são chamadas fundamentais, não no sentido de que possam tornar-se independentes da vontade nacional, mas porque os corpos que existem e agem por si não podem tocá-las. Em cada parte, a lei maior não é a obra do poder constituído, mas antes é a obra do poder constituinte. Nesse contexto, parece inegável a existência de uma relação hierárquica entre o poder criador e o poder criado, sendo certo que o poder constituinte não assenta suas bases em qualquer espécie de legitimidade jurídica pré-existente. Não se vincula a nada. O poder constituinte não assenta suas bases em qualquer espécie de legitimidade jurídica pré-existente. Não devemos considerá-lo como um poder soberano, mas antes, muito mais, quiçá além mais, trata-se de um poder ilimitado, mais que soberano. Deste modo, o poder criador dá lugar ao poder criado quando da promulgação de uma Constituição elaborada através de um processo democrático, onde o povo é titular de direito e de fato da Assembleia Nacional Constituinte.
A criatura é criada à imagem e semelhança do Criador e deve satisfazer duas tarefas primordiais: regulamentar o texto constitucional, ou seja, suprir as omissões normativas, elaborando normas infraconstitucionais sem as quais a vontade do Criador não seria totalmente satisfeita, e promover a reforma constitucional, a fim de manter o texto constitucional modernizado e compatibilizado com as mudanças constantes de ordem política e econômica que traduzem o caráter dinâmico da economia da sociedade moderna. A economia da sociedade se complexifica, se sofistica e a Constituição acompanha tal evolução, ou melhor, tais e infindas evoluções. Atualmente, o poder constituinte é considerado o instituidor do Estado. Como se percebe, Sieyès atribuía sua titularidade à nação. Seu exercício, no entanto, se manifesta através de uma Assembleia Constituinte, quer seja eleita, quer seja revolucionária. Daí ser também chamado de poder constituinte originário. Mas, afinal, qual a relevância da criação da teoria se o poder constituinte já era de fato exercido há milênios em qualquer sociedade com organização política? Quais os motivos para a construção da teoria? Era a necessidade, diante das profundas alterações então ocorridas na sociedade, de se justificar o exercício do poder pelos governantes. Em outras palavras, era a necessidade de conferir legitimidade ao exercício do poder. As monarquias, até então reinantes, principalmente na Europa, fundavam-se no direito divino e no direito hereditário. Deus era o titular do poder e o rei ou monarca seu representante na terra. O rei, o monarca, tinha feições e traços divinos. Muitos deles se consideravam divindades. Eu sou o Sol, o Deus Sol. Pense. Deus era o titular do poder e o rei ou monarca seu representante na terra. Ir contra as ordens do rei é ir contra as ordens de Deus. Meu Deus, estamos ferrados, ou estávamos ferrados, ou estáramos ferrados. Deus era o titular do poder e o rei ou monarca seu representante na terra, cabendo-lhe exercê-lo por força da vontade divina e transmiti-lo a seus sucessores de sangue. Sangue azul. O sangue do rei é diferenciado. Era o pensamento da época. Tais bases ideológicas perderam seu valor como justificativa para o exercício do poder com a ascensão social da burguesia. Fazia-se necessário, pois, reconstruir ideologicamente seus fundamentos, a fim de conferir-lhe legitimidade. Foi a isto que se prestou a teoria do poder constituinte. Assentou as novas bases de legitimidade, definindo um novo titular do poder e um novo fundamento para seu exercício. Não mais Deus representado pelo monarca, mas a nação como titular.
não mais a vontade divina, mas a razão humana como fundamento. Em última perspectiva, a origem da Constituição assentou-se no conceito de soberania nacional. A principal dificuldade de Sieyès, ao reconhecer a nação como titular do poder constituinte, foi justificar seu exercício por uma parcela restrita de seus integrantes. O ideólogo francês afastou-se da visão de Rousseau, que propugnava pertencer aos membros da sociedade diretamente o direito a exercer a soberania e construir a Constituição, pois tal concepção, na prática, era inexequível pela absoluta impossibilidade de toda a sociedade intervir diretamente na elaboração da Constituição. Em seu lugar, elegeu o regime representativo como o caminho para o exercício do poder constituinte. Por esse regime, não é a própria nação a titular do poder que o exerce diretamente, mas representantes por ela escolhidos para realizar a tarefa, elaborar a Constituição. A nação permanece como titular inconteste e incontestável do poder, mas delega soberanamente seu exercício a representantes eleitos, aos quais incumbirá elaborar a Constituição, reunidos em convenção ou Assembleia Nacional Constituinte. Promulgada a Constituinte, encerra-se a tarefa destes representantes, que não teriam competência para votar quaisquer outras leis ou mesmo alterar a Constituição na forma como a teoria foi formulada por Sieyès. Atualmente, considera-se que a titularidade do poder constituinte não pertence mais à nação, mas ao povo. Nação é o conjunto de pessoas com identidade de língua e tradições, onde quer que se encontrem. Povo é a parcela da nação que se localiza em certo território. Como o elemento territorial é indispensável ao conceito de Estado, substituiu-se a ideia de soberania nacional pela de soberania popular, com a titularidade do poder constituinte sendo conferida ao povo. Ademais, além do sistema representativo, democracia indireta, proposto pelo Abade, admite-se hoje o exercício do poder constituinte nos moldes da democracia direta, quando o povo é chamado a aprovar o texto constitucional mediante referendo ou plebiscito, ou mesmo na democracia mista, quando, após a eleição dos membros da Assembleia Constituinte, o povo é convocado a se manifestar sobre o documento constitucional para ratificá-lo ou não ratificá-lo. Encerrando esses apontamentos iniciais, devemos destacar que, segundo a doutrina, foi a compreensão da diferença entre o poder constituinte e os poderes constituídos que possibilitou o surgimento das constituições escritas. Poder constituinte, objeto de nosso estudo, é aquele cujo exercício resulta na Constituição. Poder constituinte porque constitui a constituição do poder do Estado. Poderes constituídos, por sua vez, são aqueles que resultam da Constituição. Temos, então, o poder pelo qual a Constituição é criada, o poder constituinte, e os poderes pela Constituição criados, os poderes constituídos. Por exemplo,
os poderes para alterar a Constituição e elaborar a legislação infraconstitucional. E foi a percepção desta diferença essencial que permitiu separar-se algumas matérias consideradas de fundamental importância para o Estado e instituí-las em um documento político-jurídico à parte, distinto de todos os demais diplomas jurídicos do Estado e a eles hierarquicamente superior. Lembrando sempre que poder constituinte dá origem à constituição do poder do Estado. Poder constituído, ou melhor, poderes constituídos são aqueles criados pela Constituição. Que beleza! E chegamos ao tópico 1.8, Constituição, conceito. Maravilha! Vamos retornar ao autor professor Doacir Gonçalves de Quadros, para que entrelacemos a modernidade com o mundo clássico dos gregos. Maravilha. Tópico 1.2 do capítulo 1, o Estado na teoria política grega clássica. Este belo livro, O Estado na teoria política clássica, Platão, Aristóteles, Maquiavel e os contratualistas. As formas de governo propostas por Platão em A República. Platão, cronologia, 427 a.C. Platão nasce em Atenas, na Grécia. 409 a.C. torna-se discípulo de Sócrates. 397 a.C. viaja para o Egito e para a Sicília. 387 a.C. retorna para Atenas. 387 a 347 a.C. escreve suas principais obras, entre elas A República. 347 a.C. Platão morre em Atenas. Platão, no livro A República, desenvolve sua teoria e sua classificação sobre as formas de governo com base na observação histórica. Ele usa como modelos as formas como os governos se organizaram nas cidades gregas, e sua tipologia dos estados apresenta um determinismo inafastável. Aquaviva 2010. Isso porque, para ele, todas as cidades gregas eram governadas por formas de governos, corrompidas ou imperfeitas, uma vez que eram guiados pelos vícios passionais e apetitosos de seus governantes. Tal determinismo pessimista de Platão é indicado por Bobbio, 1997, a página 46. Na interpretação que este faz do pensador grego, todos os estados que realmente existem, os estados reais, são corrompidos, embora de modo desigual, enquanto o estado perfeito é um só. E não pode deixar de ser assim, porque só pode haver uma Constituição perfeita. Os estados imperfeitos são muitos. Constituição perfeita. Isso é muito platônico. Uma Constituição ideal. Mundo das ideias, mundo das formas ideais.
O pessimismo de Platão quanto às formas de governo vigentes na Grécia fica evidente para o leitor do livro A República, quando o filósofo declara que a melhor constituição do governo é uma forma ideal. Digo que uma das formas de governo é justamente a que consideramos a constituição ideal, que podemos chamar de duas maneiras. Se um dentre os governantes predomina sobre os outros, é a monarquia. Se a direção do governo cabe a uma pessoa, é a aristocracia. Essas duas modalidades constituem, portanto, uma única forma. Essa ideia de governo ideal, presente na passagem acima, leva Lopes e Estevão, 2012, a afirmarem que tal ideia não corresponde a nenhuma cidade existente, advertindo, porém, que esse governo ideal seria um governo regido pela justiça. O que resta, então, prezado leitor? O que resta, então, prezado leitor? O que resta, então, moçada? Segundo Platão, são as formas mais para se governar. Os critérios usados por ele para descrevê-las são: quem governa, a paixão dominante, o motivo da corrupção e a moléstia do Estado. Desses 4 critérios adotados pelo filósofo grego, resultam as formas de governo corrompidas ou imperfeitas, e que são chamadas por ele de timocracia, oligarquia, democracia e tirania. Já examinamos o homem que se ajusta à aristocracia, governo ideal. Não é por acaso que o consideramos bom e justo. Passamos agora em revista os tipos inferiores, isto é, o tipo de homem prepotente e ambicioso, que podemos considerar como correspondente à Constituição espartana, timocracia, em seguida o oligárquico, o democrático e o tirano, de modo que, compreendido qual o que mais se afasta da justiça, possamos opor-lhe o que é mais justo. Para Platão, essas formas de governo são imperfeitas por conta da paixão dominante que orienta a ação do governante. Na timocracia, tal paixão se traduz no desejo pela honra, na oligarquia, no desejo pela riqueza, na democracia, no desejo pela liberdade, na tirania, no desejo pela violência. A degeneração desses governos ocorre porque os governantes se corrompem e suas paixões se tornam imoderadas, causando, portanto, a moléstia do Estado. Na timocracia, a moléstia ou doença do governo ocorre quando o governante passa a sentir um desejo passional e apaixonadamente passional e irracional pela obtenção da honra e da glória. Muitas condecorações a todo momento. Eu quero insígnias, quero ser condecorado. Podemos pensar assim. Na oligarquia, o governo adoece quando o governante assume seu apetite imoderado pela riqueza, tornando-se um oligarca. Na democracia, o governo adoece em virtude do apetite imoderado dos governantes pela liberdade. Na tirania, a doença do governo decorre do uso que o tirano faz da violência desmedida, sem limites, ilimitadamente praticada. Portanto, você já deve ter notado que, para Platão,
a moléstia ou doença dos governos corrompidos das cidades gregas advém dos vícios e dos desejos imparciais e imoderados presentes na própria natureza humana do governante. Tópico 1.2.1 Alguns temas atuais no pensamento platônico. Em A República, salta-nos aos olhos o tratamento que Platão dá à democracia, uma má forma de governo. Atualmente, em vários países, há um consenso universal no sentido de tornar a democracia uma forma de governo hegemônica na organização dos estados. Mas tenhamos calma para compreendermos melhor a perspectiva negativa sob a qual Platão analisa a democracia, designando-a como uma forma de governo imperfeita. É importante atentarmos para dois pontos de contexto. O primeiro ponto é que, quando Platão elabora sua classificação das formas de governo, posicionando a democracia como corrompida, ele a julga na perspectiva do governante, ex parte principi, ou seja, na perspectiva de quem está no poder. Afinal, Platão era de origem nobre, era um aristocrata, por assim dizer. A visão de Platão sobre a democracia é restrita, porque se concentra na necessidade de se evitar a degradação da unidade do poder do governante. A democracia propicia maior liberdade aos governados. A democracia propicia maior liberdade aos governados, fato que compromete a ordem social. Essa interpretação, nota de rodapé, é característica de governos ditatoriais e autoritários, definidos por regimes em que o poder está nas mãos de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas. Há o controle rígido quanto à distribuição do poder e a oposição política ao governo em vigência não tem legitimidade. A oposição é perseguida e extinta, fatal e definitivamente. Em termos modernos e pós-modernos, podemos reinterpretar assim. Mas voltemos para Platão, na Grécia clássica. A visão de Platão sobre a democracia é restrita, porque se concentra na necessidade de se evitar a degradação da unidade do poder do governante. A democracia propicia maior liberdade aos governados, fato que compromete a ordem social. Platão era um aristocrata de origem nobre. É a visão dele. O segundo ponto, sobre a perspectiva negativa de Platão, é que a democracia é tida como um governo em que o povo ocupa o poder e dispõe de uma liberdade desenfreada, sem limites e sem responsabilidade para prestar contas à sociedade. Essa visão sobre a democracia era muito comum no tempo em que Platão viveu. Porém, no decorrer dos séculos seguintes, sofreu profundas transformações e alterações, principalmente durante o período da Idade Média. O pensamento vai se transformando, mais precisamente entre os séculos XII e XV, quando ela passou a ser reinterpretada e caracterizada como o poder supremo que derivava do povo. Cabia ao povo escolher seus representantes, os quais formavam, assim, o governo representativo eleito por meio do mecanismo da delegação.
Ou seja, a partir da Idade Média, os pensadores políticos passaram a não considerar a democracia como um governo sustentado pelo povo no poder, como se pensava na época de Platão. Em seu viés representativo, e que atualmente prevalece, a democracia se tornou uma concepção moderna no sentido tradicional do termo e recebeu, a partir do século XV, um melhor refinamento. Nos dias de hoje, mostra-se como a melhor forma de governo, sendo defendida pelas mais diferentes personalidades e lideranças políticas de vários e em vários países, mundo afora. Portanto, você deve compreender que, atualmente, a democracia não se caracteriza como um regime em que o povo ocupa diretamente o poder, como pensava Platão, mas como uma forma de governo em que o povo tem o poder para escolher seus representantes, seus governantes. Temas como tirania e oligarquia, que fazem parte do pensamento platônico, também são atuais. As observações que Platão faz sobre a forma de governo, denominada por ele tirania, se aproximam da concepção atual que podemos ter sobre as ditas ditaduras modernas. Tal como estas, as tiranias gregas que existiam na época de Platão nasciam como desdobramento das crises políticas e das desagregações sociais provenientes do conflito aberto entre os diferentes interesses no interior da sociedade, os quais exigiam a ampliação da participação política nas democracias gregas. Tanto o governo tirano como o ditador são considerados legítimos, legalmente consentidos pelo povo, porque impõem o poder pela força, além de não serem temporários. A palavra oligarquia, nos escritos de Platão, indica uma forma de governo em que são os ricos que mandam e não partilham com os pobres as benesses do governo e do poder. Para Platão, na oligarquia, o poder supremo está nas mãos de um restrito grupo de pessoas que podem estar ligadas por vínculos de sangue, de ideias ou de riquezas e que têm como propósito final de seu governo gozar de privilégios particulares. Além disso, a oligarquia usa de todos os meios para se conservar no poder. É essa perspectiva de Platão a respeito da noção de oligarquia que ainda repercute na atualidade, principalmente nos meios jornalísticos, nos quais esse termo é utilizado para indicar uma forma viciada de governo. Na ciência política contemporânea, a palavra oligarquia vem sendo adotada também para sintetizar a organização política do Estado. A oligarquia designa um governo comandado por minorias organizadas, sendo a única forma possível de organizar um governo representativo. Em toda forma de governo, os comandantes serão sempre numericamente inferiores aos comandados. Portanto, nessa concepção, todos os governos podem ser denominados oligarquias. Mas como diferenciar a boa da má oligarquia? A boa tem como fonte de poder a legitimidade do voto popular e, no exercício do poder, leva em conta os interesses da oposição. A má
tem como fonte de poder o voto dirigido como única opção para o povo, voto dirigido. E, no exercício do poder, não reconhece a oposição e a persegue. Tópico 1.3. A classificação das formas de governo segundo Aristóteles em política. Cronologia de Aristóteles. 384 a.C. Aristóteles nasce em Estagira, na Grécia. 367 a.C. Estuda na Academia de Platão, em Atenas. 335 a.C. Funda a Escola Liceu, em Atenas. 335 a 322 a.C. Escreve suas principais obras em lógica, filosofia da natureza e filosofia prática, entre elas política. 322 a.C. Morre em Cálcia, na Eubéia. Aristóteles, discípulo de Platão, apresenta no livro Política 2 critérios para a avaliação dos diferentes tipos de governo e para a classificação das formas de governo. Antes de examinarmos a tipologia aristotélica, é importante sabermos como o filósofo sugere que ocorreu a origem do Estado e com qual objetivo este surgiu. Neste ponto, fazemos a você, leitor, um lembrete. Entre os pensadores políticos clássicos que se dedicam à teoria política, encontramos diferentes interpretações sobre a origem e o fundamento do Estado. O modelo contratualista é uma primeira interpretação sobre a origem do Estado e que é bem influente na teoria política. Reservamos o capítulo 3 para que você conheça melhor essa interpretação. Leremos sobre isto um pouco mais à frente. Aqui destacamos a teoria da sociedade natural ou familiar, da qual Aristóteles é um dos seguidores. Nessa interpretação, o Estado, entendido também como cidade ou polis, tem como matriz a família e o argumento é que os homens são seres políticos e não vivem isolados, de modo que estão sempre reunidos em grupos. Internamente, esses grupos são hierarquizados. Alguns indivíduos ocupam posições superiores e outros posições inferiores. Há uma divisão do trabalho. Há uma divisão do trabalho social. Há os senhores e há os escravos. Existem os senhores e existem os escravos. Você já deve ter identificado que, para a abordagem da sociedade natural, o Estado surge então da união de várias famílias, que passam a formar povoados e, posteriormente, cidades. A agregação das famílias ocorre em virtude da necessidade natural que o homem tem de cooperar com seus semelhantes para conseguir a proteção e os meios necessários para a sua subsistência. Dallaire, 2011, Bobbio, 1991. Nessa abordagem, o homem consegue, a partir da formação do Estado, os meios necessários para que possa atingir os fins de sua existência, desenvolvendo todo o seu potencial de aperfeiçoamento no campo intelectual, moral ou técnico. Dallaire, 2011, página 23.
Agora que você já conhece a perspectiva defendida por Aristóteles sobre como surgiu o Estado, podemos passar à próxima etapa, que é analisar quais são, para esse filósofo, as formas possíveis de se organizar o Estado. A classificação dos estados, conforme Aristóteles, se baseia em 2 critérios: quem governa e como governa. Aquaviva, 2010, Fiuza, Costa, 2007. Devemos dar especial atenção para o segundo critério, porque é a partir dele que Aristóteles define quais são as boas e as más formas de governo. No capítulo 5º do livro 3º de Política, Aristóteles escreve sobre as formas de governo ao se referir ao termo Constituição. Uma vez que Constituição significa o mesmo que governo, e o governo é o poder supremo de uma cidade, e o mando pode estar nas mãos de uma única pessoa ou de poucas pessoas, ou da maioria, no caso em que esta única pessoa ou as poucas pessoas ou a maioria governam tendo em vista o bem comum. Estas constituições devem ser forçosamente as corretas. Ao contrário, constituem desvios os casos em que o governo é exercido com vistas ao próprio interesse da pessoa, ou é exercido com vistas ao próprio interesse da única pessoa ou das poucas pessoas ou da maioria. Uma vez que Constituição significa o mesmo que governo, e o governo é o poder supremo de uma cidade, e o mando pode estar nas mãos de uma única pessoa ou de poucas pessoas ou da maioria, no caso em que esta única pessoa ou as poucas pessoas ou a maioria governam tendo em vista o bem comum. Estas constituições devem ser forçosamente as corretas. Se governam para o bem comum. Aristóteles toma a Constituição pelo próprio governo. Ao contrário, constituem desvios os casos em que o governo é exercido com vistas ao próprio interesse da única pessoa ou das poucas pessoas ou da maioria. Na passagem citada, podemos observar que, de acordo com Aristóteles, o governante pode ser uma única pessoa, poucas pessoas ou muitas pessoas. E também é possível notar que o filósofo se refere às boas formas de governo como as corretas, ao passo que os desvios de governo constituem as más formas de governo, as constituições ruins. Eis a pergunta que devemos fazer neste momento. Qual é, para Aristóteles, o critério que diferencia a boa e a má forma de governo? Conforme o trecho citado, o critério se baseia em como o governante comanda, se em favor de seus interesses pessoais ou se em favor dos interesses coletivos. O autor prossegue: os desvios das constituições mencionadas são a tirania, correspondente à monarquia, a oligarquia, correspondente à aristocracia, e a democracia, correspondente ao governo constitucional. Temos as degenerações e as constituições boas. A degeneração da monarquia é a tirania. A degeneração da aristocracia é a oligarquia. A degeneração do governo constitucional é a democracia.
De fato, a tirania é a monarquia governando no interesse do monarca. A oligarquia é o governo no interesse dos ricos. E a democracia é o governo no interesse dos pobres. E nenhuma destas formas governa para o bem de toda a comunidade. Portanto, as más formas de governo são a tirania, a oligarquia e a democracia, pois seus governantes, poucos ou muitos, lideram em favor de seus próprios interesses pessoais. As más formas de governo são a tirania, a oligarquia e a democracia, pois porque seus governantes, poucos ou muitos, lideram em favor de seus interesses pessoais. Na tirania, o monarca se torna um opressor, porque governa em prol de seus próprios interesses pessoais. Na oligarquia, os ricos comandam visando aos próprios interesses. Na democracia, os pobres governam para si próprios, deixando de lado os interesses dos grupos dos ricos e os interesses da classe mediana, outros grupos da sociedade. As boas formas de governo, ou as entendidas como não corrompidas, como Aristóteles denomina, são aquelas em que os governantes no poder orientam suas ações e tomadas de decisão para atender ao bem comum. A monarquia, a aristocracia e o governo constitucional ou politia. Aristóteles caracteriza como bons governos a monarquia, a aristocracia e o governo constitucional, que ele chama de politia. São bons governos, são boas constituições. São governos bons, retos ou puros, em que o governante procura atender aos interesses do todo social. Mas, para Aristóteles, qual é a melhor forma de governo? Para o filósofo, é o constitucional ou politia, o governo constitucional. O governo constitucional. Que beleza, né? Da modernidade ao mundo clássico. Para o filósofo, para Aristóteles, é o governo constitucional a melhor forma de governo, ou politia, também chamado por ele de governo misto. Em que ele consiste? Nas palavras do autor, em quase todas as cidades, então, existe o chamado governo constitucional, pois a mescla não vai além do que harmonizar os ricos e os pobres, a riqueza e a liberdade. Aristóteles. No governo constitucional, na politia, no governo constitucional ou misto, as ações do governante são orientadas para atender aos interesses de todos, dos ricos e dos pobres. Assim, trata-se de um governo que atenua o conflito existente entre as duas forças presentes em qualquer sociedade, ricos e pobres, os quais têm frequentemente interesses antagônicos, interesses contrários. Tal forma de governo, a politia ou o governo constitucional, asseguraria, segundo Aristóteles, a paz e a maior estabilidade ao Estado. Lembrando que, para Aristóteles, Constituição é governo. Tópico 1.3.1.
alguns temas atuais no pensamento aristotélico. Aquela ponte intertemporal do tempo clássico, da Grécia clássica, ao tempo pós-moderno. O tema classe média recebe uma atenção especial no livro Política. Para Aristóteles, em uma sociedade em que a classe média é numericamente maior em relação às outras classes, há reais possibilidades de seus cidadãos obedecerem à razão nas tomadas de decisão. Esse argumento de Aristóteles se fundamenta na tese de que, em uma comunidade na qual há um número maior de pessoas na composição da classe média, existe maior estabilidade para o governo nas tomadas de decisão. Isso é ressaltado por Bobbio, 1997, a página 62, quando afirma: chamamos a atenção do leitor para este tema, a estabilidade, um tema verdadeiramente central na história das reflexões acerca do bom governo, pois um dos critérios fundamentais que permite distinguir ainda hoje o bom governo do mau governo é a sua estabilidade. A estabilidade do governo defendida por Aristóteles decorre do perfil do cidadão que compõe a classe média, que não é rico nem pobre financeiramente. Trata-se de um cidadão bem informado que orienta suas ações pela razão e não pela emoção e valoriza o próprio bem-estar. A classe média evita a possibilidade de agir por meio de ações violentas, revoltas, revoluções ou conspirações contra o governo. A partir dessa perspectiva, podemos entender melhor por que razão e motivo, para o filósofo, a melhor forma de governo é a forma do governo constitucional, a politia. Ela é o resultado de uma fusão entre a democracia e a oligarquia. Na análise de Bobbio, 1997, a página 62, sobre o pensamento de Aristóteles, o que faz com que a mistura de democracia e oligarquia seja boa se com ela se busca uma determinada forma política correspondente a certa estrutura social caracterizada pela predominância de uma classe que não é rica, como na oligarquia, nem pobre, como na democracia. É justamente o fato de que está menos sujeita às mutações rápidas provocadas pelos conflitos sociais, os quais, por sua vez, resultam da divisão muito nítida entre classes contrapostas. Na segunda metade do século XX, o argumento de que a classe média é a solução para a estabilidade do governo ganhou força no meio acadêmico e intelectual e ocupou espaço no debate acerca da consolidação da democracia como o regime político mais propício para os países adotarem. É o que encontramos na obra Poliarquia, de Robert Darrall, 1997. Vamos lá. Ao citar o livro Alguns Requisitos Sociais da Democracia, escrito em 1959, retomando, encontramos na obra Poliarquia, de Robert Darrall, 1997, citação ao livro Alguns Requisitos Sociais da Democracia, escrito em 1959
pelo sociólogo Seymour Lipset. Neste texto, Lipset sugere que a democracia somente seria possível em países que se desenvolveram e se modernizaram internamente de modo a ampliar o poder de consumo e de renda de seus cidadãos. Ainda segundo essa tese, em países em que predomina numericamente a classe baixa ou pobre na composição de sua população, os governos teriam sérios problemas de estabilidade e, em razão disso, tais nações estariam fadadas a nações com ampla maioria de pobres e de classe muito baixa, em vista disso, os governos teriam sérios problemas de estabilidade. Tais nações estariam fadadas a ser governadas por líderes autoritários e não democráticos. Darhall, 1997. Em países em que predomina numericamente a classe baixa ou pobre na composição de sua população, os governos teriam sérios problemas de estabilidade e, em razão disso, tais nações estariam fadadas a ser governadas por líderes autoritários e não democráticos. Darhall, 1997. A exemplo de Aristóteles, Lipset, 2012, também defende que uma numerosa classe média amenizaria os conflitos sociais, atenuando, portanto, os possíveis motivos para tais conflitos e abrindo a possibilidade de resolvê-los pela via pacífica e eleitoral. Ressaltamos que a teoria da modernização para os países pobres, proposta por Lipset, baseia-se na necessidade de os governos fazerem investimentos em áreas como educação, urbanização, industrialização e desenvolvimento econômico. O investimento nesses campos favoreceria a formação de uma comunidade em que a população passaria a ser bem informada, inteligente e participativa nos assuntos de interesse comum, nos assuntos de interesse da polis. Desse modo, formar-se-ia deste modo uma população com boa autoestima e autodisciplina, características que contribuiriam para que não sucumbisse aos apelos de governantes demagogos, irresponsáveis e autoritários ou loucos. Você provavelmente notou a atualidade dessa discussão. Observamos, no final do século XX e início do século XXI, a preocupação dos governos vigentes em alguns países da América do Sul, da África e da Ásia em diminuir a desigualdade na distribuição de renda por intermédio de investimentos em educação e desenvolvimento econômico, com o intuito de ampliar o contingente de seus cidadãos na classe média. Nota de rodapé. Por exemplo, no Brasil, o critério adotado para definir as classes sociais é o poder de compra e consumo de determinados itens, como televisão, rádio, celular, automóvel e geladeira, além do grau de instrução. Cada item vale determinados pontos. E o que define a classe social de dada família é o número de pontos que ela soma. Tomando-se por base esse critério,
temos observado nos últimos anos um avanço no contingente da população que compõe a classe média em vários países da América do Sul. No Brasil, em 2012, a classe média representava 54% da população, contra 34% em 2005. Dados divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, mostraram que prefeitos das cidades brasileiras que apresentaram maior aumento proporcional no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, em 2010, tiveram maior dificuldade de se reeleger em 2012, mesmo com os investimentos em renda, educação e saúde que compõem o índice. O resultado político-eleitoral é muito claro. Indica que o eleitor, ao receber mais educação e renda como investimento do Estado, tende a usar a eleição para naturalizar os ganhos e exigir bem mais dos governantes, e isso é muito bom. Em 2004, o índice de reeleição era de 82%, mas caiu para 48% em 2012. Tais dados e conclusões servem como fortes indícios da importância das ideias de Aristóteles sobre o tema classe média, Unicinos 2013. Outro tema atual e que também é muito presente no livro Política é a busca que a comunidade deve fazer pela melhor forma de governo. Como exposto, Aristóteles propõe aderir ao governo constitucional, o qual, segundo o pensador grego, atenuaria o conflito existente entre ricos e pobres, decorrente dos interesses antagônicos desses dois grupos. Tal forma de governo asseguraria, de acordo com o filósofo, a paz entre as duas classes, garantindo, assim, maior estabilidade ao Estado. Essa interpretação é corroborada pela análise de Bobbio, 1997, a página 61, ao citar que o governo misto é um regime em que a união dos ricos e dos pobres deveria remediar a causa mais importante de tensão em todas as sociedades, a luta dos que não possuem contra os proprietários. A luta dos escravos contra os senhores, a luta dos que não possuem contra os proprietários. E fazendo uma leitura moderna, feita no século XIX, podemos pensar na luta do proletariado contra a burguesia. Estou datando século XIX. É o regime mais propício para assegurar a paz. O governo constitucional ou politia, a mescla da democracia com a oligarquia, para o propósito do bem-estar social de todos. O bem-estar social da polis, por assim dizer. Politia, governo constitucional. Ao refletirmos sobre esse aspecto, caro leitor, moçada, nobres e notáveis inteligências de Deus, ao refletirmos sobre esse aspecto, podemos presumir que a melhor forma de governo não depende exclusivamente das habilidades e virtudes de quem governa ou de quem está no poder, tomando as decisões,
como veremos no próximo capítulo. Para Aristóteles, a melhor forma de governo se fundamenta exclusivamente em para quem se governa. Neste caso, consequentemente, governo justo é aquele que procura atender ao bem comum. O bom governante, em vez de se ater aos próprios interesses, é aquele que visa ao bem efetivo de todos, ricos e pobres, buscando a justiça e o bem-estar da comunidade, conforme observamos na passagem a seguir. É óbvio, então, que as constituições, que os governos, cujo objetivo é o bem comum, são corretamente estruturados. São constituições e governos corretamente estruturados. Se visam ao bem comum. De conformidade com os princípios essenciais da justiça. É óbvio, então, que as constituições cujo objetivo é o bem comum são corretamente estruturadas, de conformidade com os princípios essenciais da justiça, enquanto as que visam apenas ao bem dos próprios governantes são todas constituições defeituosas e constituem desvios das constituições corretas. Aristóteles. Poder constituinte. Poder constituinte.